O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é sobre comportamento do consumidor, comportamento do homem no papel de consumidor e para que isso é importante, por que isso é importante na arquitetura comercial. Bom, antes eu gostaria de fazer uma introdução, contar um pouquinho por que a gente está falando de tantos recursos, ferramentas, falando de mercado, de economia, aqui nesse nosso bate-papo, dentro desse contexto de projeto de arquitetura para negócio, de arquitetura comercial. Bom, lá no começo da minha vida profissional, uma hora eu até faço o vídeo e conto aqui tudo como aconteceu, mas lá no começo, quando eu comecei a projetar, tinha duas coisas que me incomodavam muito. Primeiro, eu olhar para um projeto e visualizar 3, 4 soluções possíveis para ele, baseado no que eu vou escolher, né? E a outra coisa que me incomodava muito é pensar que para eu articular um projeto, para eu desenvolver uma solução de projeto, eu tinha na minha mão os recursos de funcionalidade, que era o briefing passado pelo meu cliente, e os recursos estéticos, que são os recursos que eu conheço, que eu tenho na minha base da arquitetura. Forma, simetria, composição, cores, aberturas, iluminação, enfim. Eu achava que para desenvolver o projeto, a gente precisava ter muito mais um conhecimento profundo do nosso entorno, do meio, desse cliente, as necessidades dele, e que essa decisão de projeto, quando eu tivesse ali que escolher entre uma coisa ou outra, fosse extremamente bem conceituada, a ponto de eu ter uma solução muito boa possível para apresentar para ele, e talvez uma segunda opção que seja mais longe um pouco da solução ideal, mas que também seja possível, que pode atender, e que responda a esse projeto, a essas necessidades desse cliente, totalmente fundamentada, argumentada dentro desse briefing do que ele precisa, do que ele quer e das soluções que eu tenho dos recursos de arquitetura. Então, nesse contexto, eu sempre busquei estudar outras áreas, entender o comportamento do consumidor, entender o comportamento das pessoas, por que elas querem, preferem isso, aquilo, porque às vezes, gente, o cliente, ele diz que quer uma coisa e você faz, apresenta infinitas vezes, quem nunca passou por isso? Apresenta um monte de opção e ele nunca está satisfeito, nunca é aquilo, porque não é isso que ele quer, entende? Ele não sabe dizer o que ele quer. Então, é nesse contexto que eu fui buscar outros recursos, outras ferramentas para conseguir traçar as estratégias de projeto totalmente alinhadas, argumentadas, para quando eu sento para conversar com o meu cliente, eu digo para ele qual é a melhor opção e eu tenho um argumento e justificativa e uma narrativa para explicar tudo aquilo que a gente propôs, né? Desde o objetivo até o que vai ser essa entrega final de projeto. E aí, nesse contexto, eu fui estudar marketing e tenho trazido isso tudo que nós estamos conversando. Fiz MBA em marketing, enfim. E aí, onde é que entra o comportamento do consumidor na história? O comportamento do consumidor é a minha paixão. É o assunto que eu mais amo de tratar, de entender, de observar e de levar para a realidade do projeto. Bom, o homem, ele tem duas motivações básicas, primitivas, para a realização de tudo. Ou a motivação é a sobrevivência, relacionada à segurança, às suas necessidades básicas, ou é relacionado à busca de prazer, de satisfação. Quando a gente está falando de relacionado à sobrevivência, a gente fala de situações mais relacionadas à tomada de decisão racional. Quando a gente fala da busca de prazer, de satisfação, nós estamos falando da relação que o homem tem com a emoção. Então, nós temos esses dois cenários sempre para entender e para trabalhar. É claro que existem diversos tipos de produto, diversos tipos de ponto de venda, que a gente precisa realmente trabalhar nesse cenário de ser um produto de necessidade básica. E aí nós vamos entender quais são os atributos importantes desse produto, já que a tomada de decisão é um pouco mais racional, para a gente ofertar isso no nosso ponto de venda, para a gente levar isso como valor agregado, para que a gente consiga ajudar o consumidor a escolher. Quando a gente fala de estar no campo da emoção, nós temos que entender que tipo de produto que é e por que ele escolhe aquilo. Então, por exemplo, a emoção de comprar um carro é diferente da emoção, por exemplo, de comprar um notebook, que é diferente da emoção de comprar um celular, a motivação, né, para comprar.
Que é diferente da motivação para comprar um calçado, enfim. Então a gente precisa entender qual é a motivação para cada um desses itens, desse produto, como que funciona a mente desse consumidor, para a gente conseguir ofertar esse valor agregado e oferecer isso no ponto de venda para construir essa conexão de marca e consumidor, que nós já entendemos que é a base de tudo. E isso é constituído pela emoção. Por isso que quando a gente está no campo desses itens relacionados à busca do prazer, é muito mais fácil de trabalhar e a gente tem muito mais ferramenta, possibilidades, tá? Do que quando a gente está no campo de algo relacionado à necessidade básica. Hoje, isso fica um pouco pior, porque tem a facilidade da internet com todo tipo de conveniência, então a gente não vai precisar muito preocupar em agregar valor a produtos de necessidade básica que são commodities, porque tem toda essa situação de facilidade. Então, quando a gente fala do campo emocional, a gente precisa entender essas motivações todas desse consumidor relacionado a esse produto. Então, a tomada de decisão, ela é racional, né? Alguns defendem que ela é racional, mas ela é totalmente baseada em uma motivação emocional. Então, o que ativou aquilo foi a emoção. Então, a emoção, o que ela é? Ela é uma reação fisiológica aos estímulos, que podem ser externos ou podem ser internos. Quando a gente está falando de estímulos externos, nós estamos falando do estímulo do meio, da natureza, do ponto de venda, da marca. Quando a gente está falando de estímulo interno, a gente está falando das emoções baseadas principalmente na memória dessa pessoa, desse consumidor, né? Que ela ativa ali, lembra de um relacionamento antigo, de uma pessoa que ela gosta, de uma viagem que foi boa, e ela também gera uma emoção. Essa emoção, ela pode ser totalmente passageira. Essa reação fisiológica está relacionada aos batimentos cardíacos, a pessoa sentir, né, que está suando, que está transpirando, algumas atitudes também, né, expressões que demonstram isso. Então, elas podem ser passageiras, que às vezes é extremamente rápida ali, né? Acontece essa reação a esse estímulo, a essa emoção, e ela passa e ela não se transforma num sentimento. Ou ela pode se transformar num sentimento e permanecer, que é nesse campo que nós estamos trabalhando. Quando que ela se transforma nesse sentimento? Quando ela permanece, que gera a identificação daquela emoção, né, que ela conecta com algo dentro do ser humano, dentro de nós, gera reconhecimento, sensação de pertencimento, tudo relacionado à ativação da memória. E aí isso se transforma num sentimento. Então, aquela tomada de decisão por impulso, que é a hora que a pessoa está ali no caixa, que ela pega alguma coisa muito rápido sem perceber, por mais que seja uma venda, não faz nenhum sentido para a gente como construção de marca de negócio, porque a gente precisa realmente construir essa relação emocional que tem a ver com um sentimento construído dentro desse cenário. E aí sim nós vamos conseguir fazer essa conexão que a gente quer. Isso tudo, o comportamento do consumidor, isso que a gente está conversando, sempre foi estudado pela psicologia, que nos trouxe diversos ensinamentos, estudos muito profundos, pesquisas, para a gente entender que rumo a gente segue. Mas hoje a gente tem o recurso da neurociência que está muito evoluído aí, que vem sendo muito trabalhado nos últimos 30 anos, né? E agora a gente está no auge dessas soluções, vamos dizer assim, que a gente consegue avaliar realmente as funções, né? Como é que o cérebro reage a determinados estímulos, a atividade cerebral a determinados estímulos. E entender o que realmente agrada mais, o que realmente emociona mais, o que fica na memória, o que não fica, o que é passageiro, o que esse ser humano se conecta. Por isso que eu tenho falado de neurociência, eu estou estudando neurociência, estou me especializando, mais direcionado a neuromarketing, para trazer isso mais para o nosso contexto, porque como eu disse, né, é um assunto que eu amo mesmo, falar sobre comportamento do consumidor, e além disso eu acho extremamente fundamental. Então, nesse contexto, a gente vai conseguindo ser mais assertivos naquilo que a gente propõe, né, para o cliente, como justificativas e argumentos e tudo que a gente consegue conhecer do mercado para aquele ponto de venda que vai ser uma entrega para o consumidor
dele, baseado em todos esses estudos, todas essas pesquisas, todas as questões de psicologia, comportamento, todos os estudos de neurociência que a gente já tem acesso a muita coisa hoje, para argumentar e justificar as nossas soluções de projeto, tá? Então, essa é a nossa ideia desse entendimento e da importância de entender o comportamento do consumidor, porque o valor percebido de tudo, ele é emocional. Não se percebe, não se reconhece valor de qualidade, não se enxerga o valor de funcionalidade. Isso já está no instinto, né, no inconsciente, de que é básico. Precisa ter, se a gente está consumindo algo, ele precisa ser funcional, ele precisa ter qualidade. Né? A gente não percebe mais aquilo que se agrega valor relacionado a isso. Então, a gente usa, né, quando na tomada de decisão, no processo de tomada de decisão, a gente usa argumentos racionais para justificar, então, as nossas emoções, para justificar as nossas escolhas que são emocionais. Então, vamos conversar mais sobre isso, vamos trocar ideia. Se vocês tiverem alguma coisa para trazer, alguma dúvida, porque realmente é o caminho para a gente desenvolver projetos muito mais alinhados com as necessidades desse consumidor e desse mercado, né? Na medida que a gente consegue fazer ofertas relevantes para esse consumidor dentro das necessidades dessa marca e fazer toda essa conexão, tá bom? Muito obrigada!